CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre o desafio da sustentabilidade na indústria, como grandes grupos industriais estão se adaptando ao sistema ESG, que busca as melhores práticas sociais, ambientais e de governança para o seu modelo de negócios. Eu converso com Paulo Alvarenga, CEO da ThyssenKrupp na América do Sul. Paulo, muito obrigada por ter atendido ao convite do CBN Sustentabilidade. É um prazer recebê-lo aqui. Rosana, eu é que agradeço a oportunidade e o prazer de conversar com vocês. Paulo, a gente está falando de um grupo industrial muito diversificado, de alta tecnologia, que está espalhado aí pelo mundo todo. Para começo de conversa, como é que vocês conseguem alinhar as políticas socioambientais no mundo tão díspare? Por exemplo, a Europa já está muito mais avançada na agenda ESG do que o Brasil. Como é que vocês conseguem alinhar as expectativas e ter um padrão único, trabalhar em uníssono? Rosana, primeiro, a ThyssenKrupp é uma empresa bicentenária. E eu acho que assim, a gente pode responder isso olhando a raiz da empresa. Eu acho que quando a gente olha os valores e os princípios que norteiam a gente, ou o nosso propósito de maneira mais ampla, eu acho que isso é o DNA que faz com que a empresa haja de maneira uníssona no mundo inteiro. Falando rapidamente, se você me permitir, falar da ThyssenKrupp. A ThyssenKrupp tem mais de 200 anos, nós temos há mais de 180 anos no Brasil. Então, remonta desde a época do Império a nossa atuação aqui. Nós acompanhamos ao longo desse período as transformações que ocorreram no país. A nossa atuação no mundo, ela acompanha também o crescimento, as transformações sociais nos últimos 2 séculos. E como eu falei, eu acho que o propósito, quando a empresa tem um propósito, eu acho que assim, os executivos e os colaboradores acabam agindo em função daquele propósito. Como que a agenda ESG entrou no core, no coração da empresa e determinou a sua estratégia de negócios? Rosana, o ESG é um dos nossos valores, faz parte de um dos valores da empresa. A gente tem o hábito de colocar segurança em primeiro lugar dentro da nossa cultura. Todas as vezes que a gente começa uma reunião, seja no nosso país ou no mundo inteiro, a primeira coisa que a gente fala é fazer um momento da segurança. Então, antes da gente começar qualquer reunião, a gente sempre traz um insight para compartilhar com os colegas sobre algum insight, sobre falar de segurança. Se a gente não começa falando de segurança, segurança nunca vai estar em primeira prioridade na empresa. Então, esse é um trabalho que tem sido feito já há muitos anos para que a gente realmente priorize a segurança e junto com a segurança, o meio ambiente. Eu acho que a nossa atuação no meio ambiente, ela advém, ela está intimamente conectada com o fato da indústria siderúrgica, que é onde nasceu a ThyssenKrupp. A ThyssenKrupp, na verdade, nasceu da fusão da Krupp com a Thyssen. Essa fusão ocorreu em 1999. Eram 2 grupos que tiveram a sua origem no aço, na Alemanha, e quando os 2 gigantes do aço se fundiram, então criou-se o grande ícone da siderurgia na Alemanha. E a indústria siderúrgica, ela é sempre muito associada com a questão do meio ambiente, porque é uma indústria que, de fato, ela emite muito dióxido de carbono, pela natureza do processo de produção do aço. Ao mesmo tempo, sem o aço, o mundo moderno não existiria hoje. Então, a preocupação que nos acompanha há muitas décadas é como é que a gente pode dar continuidade à nossa missão, ao nosso negócio, ao nosso core, que, entre outros, é também a fabricação do aço, mas sem agredir o meio ambiente e sempre nós tentamos transformar, revolucionar a maneira de se fazer as coisas para poder proteger o meio ambiente. Como você comentou também, a Europa está no núcleo hoje da questão das discussões ambientais. Essa discussão na Europa está um pouco mais madura do que talvez em outras regiões do mundo. E a ThyssenKrupp, ela adotou a meta própria de, até 2050, ser uma empresa neutra em emissões de carbono. A gente já ouviu essa meta, talvez, de muitas outras empresas, muitas fontes, mas eu queria, talvez, chamar atenção para a dificuldade, para o desafio que isso representa,
justamente pelo fato da ThyssenKrupp, na Europa, ela ter nascido e crescido ao redor da produção do aço. A produção de aço é um dos maiores fontes de emissão de carbono na atmosfera. E aí juntou, eu acho que aí apareceu um grande elemento de transformação. Nós estamos envolvidos há muito tempo com a questão da transformação energética e agora, recentemente, a adoção do hidrogênio verde. O hidrogênio verde é um elemento que está sendo introduzido na questão da matriz energética. O hidrogênio, para contextualizar, é um elemento que está na natureza, né? Tá na atmosfera. A produção de hidrogênio, hoje no mundo, ela é feita basicamente a partir de fontes de combustível fóssil, né? Principalmente o gás natural, que é uma fonte fóssil. E o gás natural, então, ele acaba, toda vez que você queima ele para você retirar o hidrogênio dentro da sua composição, nessa queima, a queima ela sempre consome oxigênio, o carbono que está no gás natural, ele se reage com o oxigênio do ar e gera o CO2. E o processo que nós desenvolvemos já há muitas décadas, na verdade, é a questão da eletrólise da água. A água, ela é composta, a gente aprendeu lá na escola, né, pelo H2O. Então, a água ela é rica em hidrogênio e oxigênio. Uhum. E já há muito tempo já se desenvolveu processos industriais para fazer a eletrólise da água, que ela consiste basicamente em pegar a água e submeter a água a uma corrente elétrica de grande intensidade que vai separar a água em H2 e O2. Uhum. São dois elementos naturais que compõem a atmosfera. E com isso a gente pode utilizar o hidrogênio. Esse hidrogênio, quando ele for queimado novamente, toda reação de queima, ele vai reagir com o ar. E quando ele reagir com o ar, ele vai capturar o O2 do ar e, ao invés de formar o CO2, ele vai formar água e vai devolver, então vai fechar o ciclo natural. Então, é um processo totalmente de pegada totalmente limpa, sem nenhum tipo de contribuição ao carbono. Você está me falando, então, Paulo, de uma transformação profunda na produção do aço, que hoje libera CO2 na queima do coque, e com a introdução do hidrogênio verde, em vez de CO2, que é um gás altamente poluente, ele vai liberar água. Daí vocês podem cumprir as suas metas do Acordo de Paris de se tornar neutro até 2050. É absolutamente correto. Só que isso vale não só para a nossa produção de aço, como vale também para a descarbonização da indústria como um todo. Sim, né? Claro. Porque, do outro lado, nós somos também detentores da tecnologia da produção de hidrogênio. Uhum. Então, nós também estamos promovendo o hidrogênio como um veículo de descarbonização da indústria, e a gente pode operar nas duas pontas, tanto como consumidor para a produção do aço verde, como também na implantação das plantas que vão poder gerar esse combustível novo. Isso também se aplica, essa nova visão, à produção de fertilizantes? Com certeza, Rosana. Na verdade, o principal fertilizante que é utilizado no meio agrícola a gente chama de os fertilizantes nitrogenados. Os fertilizantes nitrogenados, apesar do nome nitrogenados, que é nitrogênio, eles têm como matéria-prima, além do nitrogênio, o hidrogênio. Então, você tem que primeiro fabricar o hidrogênio para, então, poder fazer os fertilizantes mais comuns, que são a amônia e a ureia. E aqui um fato interessante, né? O Brasil ele tem cerca de 1/4 do nosso PIB, ele é conectado ao agronegócio. Ao mesmo tempo que cerca de 90% da ureia que é consumida no nosso país, ela é de origem importada. Então, a gente identifica que aí também existe aí uma dependência estratégica do país, né? Com 1/4 da economia depende de um insumo tão importante quanto a ureia, e ela é basicamente toda importada hoje, porque existe restrição da quantidade do hidrogênio para que se possa fazer, e também por motivos econômicos, o hidrogênio nosso que vem do gás natural, ele não é competitivo como lá fora, então a produção local ela é muito cara. Então eu vejo que com isso a gente poderia também desenvolver a indústria local, né, e ter mais independência estratégica para a economia brasileira. Você veja que uma simples iniciativa que demanda estudo, pesquisa de alta tecnologia pode promover um efeito cascata em vários setores da economia, né, Paulo?
Absolutamente correto. E acho que, acima de tudo, né, a transformação ambiental. Isso vai permitir que a gente consiga descarbonizar a indústria e atingir o globo, o mundo todo consiga atingir as metas estabelecidas lá no Acordo de Paris. Agora, isso não gera um custo adicional? E aí eu entro na questão: será que dá para performar pensando nas próximas gerações e mitigar os efeitos socioambientais e ter lucro? Ou a empresa inicialmente vai ter que arcar com esse custo e, no longo prazo, talvez pensar em rentabilidade? Rosana, para mim a sustentabilidade é uma questão de sobrevivência, é um pré-requisito. Primeiro que eu acho que as empresas que não aderirem ou não entenderem a questão da sustentabilidade, elas vão deixar de ser aceitas. A gente já percebe essa transformação, talvez mais no B2C hoje, né? Os negócios estão mais próximos dos consumidores diretos, mas eu não vejo espaço para as empresas que não aderirem a esse tipo de prática. Segundo, que o mundo não vai aguentar. O nosso mundo, a temperatura do planeta já está elevada. Se a gente não conseguir transformar a rota de elevação da temperatura do mundo, quando a gente chegar em 2050, o mundo não vai existir da maneira que a gente conhece hoje. Eu acho que até por uma questão de necessidade, o mundo vai ser obrigado a abraçar isso, né? Eu estou falando como executivo que me parece bem consciente da nossa situação, mas você acha que na questão industrial as empresas já sacaram que sustentabilidade não é um ônus? Ou ainda lidam com essa questão, com esse conflito? Rosana, eu acho que assim existem diferentes graus de maturidade e assim eu entendo que é legítimo também, dependendo de onde a empresa atua, a circunstância onde ela está inserida. Eu acho que assim o mundo é dinâmico, né? Quer dizer, quando algumas décadas atrás isso não era tão relevante, o conhecimento tecnológico nosso, o nosso conhecimento social não permitia que a gente enxergasse, tivesse essa consciência. Eu acho que a medida, e essa consciência, ela nunca vai vir do dia para a noite. Não é todas as pessoas que vão entender a situação no mesmo momento. O que eu vejo é um processo de transformação onde a indústria, a sociedade está se transformando, e eu acho que essa transformação ela vem numa velocidade crescente. Eu vejo uma aceleração. Eu acho que o ritmo da transformação ele está acelerando, e isso é inevitável pelos motivos que eu elenquei antes. Mesmo no setor automotivo e de mineração com os quais vocês trabalham e que tem por natureza, né, ser altamente impactante do ponto de vista ambiental? Rosana, eu diria que especialmente nesses segmentos a consciência é muito elevada hoje. Eu posso te afirmar que hoje tanto o segmento automotivo quanto o segmento de mineração está extremamente interessado na utilização do hidrogênio verde e investindo bastante recurso em pesquisa para poder acelerar a utilização do hidrogênio verde dentro dos seus processos, né? Isso eu posso te informar, te afirmar, até porque a gente, como fornecedor da tecnologia de produção e implantação de plantas, tem discutido com os players desse segmento, né? Isso é inevitável, né? Você vê, mesmo na indústria automobilística, o hidrogênio vai ocupar um espaço grande. Hoje a gente está vendo uma transformação para os veículos híbridos, os veículos elétricos, mas, na minha visão, isso também é uma fase de transição, né? Acho que a tendência realmente é para que a gente vá para o hidrogênio. Como eu falei, o hidrogênio verde, na verdade, é a única fonte de energia que a gente conhece hoje que ela é totalmente sustentável. Então, para a gente poder atingir as metas lá na frente, é inevitável que a gente acabe fazendo uso dele em larga escala. E o Brasil nessa história toda, hein, Paulo? Te pergunto, por exemplo, quando eu cito a China, que detém grande parte da matéria-prima para a produção de ligas, como, por exemplo, o silício metálico. Só que eles fazem isso de uma forma que não é sustentável. Nós aqui no Brasil temos os biorredutores, né, que tornam o processo muito mais sustentável. Dá para a gente enxergar aí uma janela de oportunidades? Olha, eu vejo muita oportunidade para o Brasil, e citando, inclusive, o fato da Alemanha, ela lançou, em meados do ano passado, Rosana, o Plano Nacional de Hidrogênio, né? De maneira até inédita, inovadora. Quando estourou a crise do corona, vários países discutiram pacotes de estímulo à sua economia. O que a Alemanha fez foi, na minha opinião, uma coisa muito acertada, muito bacana. O governo alemão falou, já que eu vou ter que investir
já que eu vou ter que colocar dinheiro para reativar a economia, eu vou fazer isso com o propósito de também ajudar o meio ambiente. Então, a Alemanha ela destinou 9 bilhões de euros para estimular a transformação do hidrogênio verde, dos quais, desses 9 bilhões, a Alemanha está separando 2 bilhões de euros para fazer projetos em parceria internacional que possam criar projetos piloto e que depois cresçam para que esses países possam desenvolver a tecnologia e o conhecimento local para poder exportar o hidrogênio verde para a Europa e para a Alemanha. Por um motivo simples, a Alemanha, o hidrogênio verde, como eu expliquei no começo, ele precisa de energia elétrica para poder quebrar a molécula da água. Para esse processo ser verde, essa energia ela tem que ser uma energia renovável. Então, os grandes centros de produção de energia renovável não estão na Alemanha ou mesmo na Europa. Então, os grandes locais para poder fazer a geração, principalmente eólica e solar, elas vão estar nos desertos, na Arábia Saudita, na Austrália, no Brasil, no Chile. Então, a Alemanha precisa que esses países transformem a sua matriz para poder ter mais geração de energia sustentável para produzir o hidrogênio verde para que possam exportar para a Alemanha. Então, eu achei esse programa extremamente inteligente. Para o Brasil, eu vejo uma grande oportunidade. Nós estamos articulando isso junto com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, também para poder facilitar a integração com o Brasil, junto ao Ministério de Minas e Energia, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade e que o Brasil se transforme num grande exportador de hidrogênio verde. Essa boa notícia se alinha ao que vem dos Estados Unidos com a gestão Biden, no pacote de estímulo à economia, em que ele propõe uma remodelação do setor energético que pode ser muito benéfico aqui para o nosso país, sobretudo no desenvolvimento do etanol, que é uma pérola, da nossa economia. Absolutamente correto. E, assim, a produção do etanol, ela também gera a questão da biomassa. A biomassa é outra fonte que pode ser utilizada como uma fonte de geração de energia limpa e também permitir a produção de hidrogênio verde a partir dela. Então, para nós, eu acho que isso é complementar e só reforça a vocação que o país tem de gerar energia elétrica limpa e, com isso, se tornar um grande exportador de hidrogênio verde. Já que você mencionou biomassa, vamos agora tratar da questão da aviação. Combustível de aviação altamente poluente e que o bioquerosene chega num momento super importante para tentar reduzir as emissões, É verdade. Você sabe que, como você falou, a querosene de avião é um dos elementos que dentro da indústria da aviação que mais contribuem para a geração do CO2. No nosso caso da ThyssenKrupp, Rosana, nós desenvolvemos uma tecnologia para que, a partir da biomassa, a gente pudesse fazer o que a gente chama de drop-in, que seria o combustível de aviação, que o produto final ele é o mesmo produto que é usado hoje, é o mesmo produto químico, mas ele seria produzido a partir de um processo verde, vamos dizer assim, sustentável, para que ele, então, não gere emissões. Nós fizemos uma primeira planta na França, junto com um fornecedor de combustíveis local, e essa planta ela entrou em funcionamento em 2019 e hoje ela se tornou uma referência para a indústria da aviação no sentido de fazer a migração. Eu também vejo que essa vai ser um processo grande de transformação nas próximas décadas. Paulo, a gente está falando da questão, basicamente, da descarbonização, que tem a ver com mudanças climáticas. Agora, eu queria tocar no ponto do uso dos recursos naturais, porque a gente vê hoje um mundo caminhando para o esgotamento. E aí eu me refiro à água. Como que a ThyssenKrupp tem lidado com esse bem precioso? Rosana, a água ela é importante para os nossos processos industriais. Então, nas plantas onde a gente opera, nós temos um caso interessante aqui também em Campo Limpo Paulista, onde nós fizemos toda a recuperação do leito de água que colocamos em estação de tratamento nova. Eu vejo que a água é um bem super importante. Então, todas as nossas unidades, a gente tem
a gente trata isso com uma grande importância. Vocês fizeram, então, uma redução no consumo de água nas operações da empresa e conseguiram também melhorar o nível de poluição do rio Jundiaí. Está correto. Acho que assim, o uso da água ele é um indicador para a gente sempre importante. Então, toda vez que a gente fala em otimização e proteção ambiental, a gente procura, dentro dos nossos processos, sempre minimizar o consumo de água. No caso do Rio Jundiaí, especificamente, nós também ajudamos uma parceria com o governo no sentido de ajudar a despoluição do rio, né? Ô Paulo, eu tenho um exemplo que eu li a respeito da empresa na fábrica de Poços de Caldas, em que vocês conseguiram uma redução de 30% no peso do chamado eixo, que é um componente, né, com o qual vocês trabalham, e daí vocês puderam utilizar menos matéria-prima e também ter um menor consumo do combustível. A gente pode dizer que é a tecnologia que vai nos redimir dessa crise toda que o mundo atravessa? Não sei se vai nos redimir, Rosana, mas ela vai nos ajudar, com certeza. Eu acho que esse exemplo que você deu eu acho bacana, né? Porque a gente se define como uma empresa de engenharia. Então, esse exemplo que você deu, para mim, é exatamente o uso da engenharia, consumindo menos recursos naturais, menos material, menos peso, gerando um veículo automotor mais leve que vai consumir menos combustível, né? E isso é possível através do investimento em pesquisa, inovação, sempre voltado para a engenharia e para buscar melhorias de impacto ambiental, né? Vocês vinham desenvolvendo uma série de iniciativas sustentáveis, a empresa arcando com altos custos e, de repente, chega a pandemia do novo coronavírus, que representou um golpe, um baque para muitas empresas, sobretudo a sua, que é um grande grupo industrial. Como é que vocês lidaram com isso tudo? Rosana, o ano passado foi um ano muito difícil. Nós vimos, especialmente no setor automotivo, no mês de março, abril, a queda abrupta da produção. As principais montadoras realmente ficaram paradas por várias semanas, né? Então, o nosso faturamento realmente ele foi a zero naqueles primeiros meses. O que a gente vê depois é que, assim, no final do ano, a produção mensal ela retomou os níveis que a gente estava atuando pré-pandemia. Então, o que nos dá a expectativa de que é difícil agora a gente traçar um panorama para frente. Hoje, quando a gente olha no setor automotivo, os estoques estão muito baixos. Então, existe um movimento aí de recuperação de produção para recuperar os estoques. É difícil fazer uma previsão para frente. Mas o ano passado foi um ano muito difícil. A gente, sempre procurou apoiar os nossos colaboradores de maneira socialmente responsável, né? Mas conseguimos superar o ano passado. O fato de a gente ser um grupo também diversificado, outros segmentos tiveram menos impacto, né? Por exemplo, o setor de mineração teve um ano bom, porque o preço das commodities está bastante elevado. O nosso setor de construções navais também acabou passando a margem desse impacto. Então, a nossa diversificação acabou nos ajudando e mitigando um pouco esse efeito. Eu espero que em 2021 a gente consiga, com mais otimismo agora, com a chegada da vacinação, pela qual nós também, como ThyssenKrupp, temos incentivado muito os colaboradores, a sociedade, que adote, né, a vacinação, que diga sim à vacina. Eu acho que isso é importante para proteger não só a gente, mas proteger os nossos entes queridos, os próximos e a sociedade. Você falou de vacina, eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta, que é a seguinte: a gente tem notícia de um grupo de empresários querendo comprar 33 milhões de doses da AstraZeneca para utilizar aqui no país. Isso está sendo encarado como uma forma de furar a fila, já que isso deveria ter sido feito, está sendo feito pelo governo federal. Como é que você encara essa questão representando o setor empresarial? Olha, eu vejo assim, eu conheço os empresários que estavam nesse movimento e eu vi assim uma boa vontade. Eu acho que, eu não sei se a interpretação que foi dada, eu acho que não é meu papel julgar ou emitir opinião a respeito,
mas eu vi, na verdade, um interesse genuíno em querer ajudar, em querer acelerar o processo, em querer proteger a sociedade, né? Eu acho que agora, independente de onde venha a vacina, acho que o importante é que a gente foque no objetivo final, que é ter a nossa população vacinada, protegida, para que as pessoas possam recuperar as suas vidas, a sua rotina e poder viver protegida e voltar à nossa vida normal. Vida normal, Paulo, será que volta? O que é que muda no pós-pandemia, na sua avaliação? Eu sei que essa é uma pergunta muito abrangente, né? Mas pelo menos você citaria assim, alguns aspectos que certamente sofrerão uma mudança? Tenho certeza, Rosana. O normal ele é relativo, né? Uhum. Eu não gosto de falar o novo normal, que ele ficou um pouco batido o termo, mas eu acho que na nossa nova realidade, suponho que na sua profissão também, nós vamos utilizar os meios digitais muito mais. Muitas empresas, nós também adotamos aí a prática do home office. Eu vi uma aceleração na digitalização, não só nos meios de comunicação, nos meios hoje estamos fazendo um bate-papo aqui à distância, mas a gente vê assim a aceleração nos processos de digitalização da empresa, eles foram acelerados muito, né? Uhum. Mas eu que me referi então eu acho que assim o novo normal que eu digo nós estamos vivendo um processo de transformação digital e a pandemia, se a gente quiser tentar olhar alguma coisa positiva nela, ela acelerou muito. Uhum. Eu acho que a gente teria demorado 10 anos para poder progredir aquilo que nós progredimos no último 1 ano, em função da necessidade que foi criada. Então, eu vejo isso como um fator positivo. E isso é uma transformação que a ThyssenKrupp também está vivendo, né? De fazer a transformação tanto dos nossos processos internos, dos nossos processos produtivos, da nossa forma de trabalhar e dos nossos produtos. Isso reflete também no nosso portfólio de produtos que é oferecido aos nossos clientes. Mas, só para poder voltar ao meu ponto, eu quis dizer uma vida normal, pelo menos no que se refere à interação social e à nossa convivência com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama e que é próximo da gente. A crise da pandemia do coronavírus acabou acelerando processos que já estavam em curso e trouxe, de fato, esse impulso para uma transformação profunda. Exatamente isso, exatamente isso. E assim, os impactos, como eu falei, eles vão além do que a gente está vendo hoje. As empresas aproveitaram isso ou forçosamente tiveram que se adaptar, se adequar, e isso acelerou o processo de transformação. Então, a gente vai ver uma digitalização, a gente viu isso nos meios de comunicação, nos meios de consumo, eu acho que a gente vai ver isso também nos produtos e na indústria cada vez mais. Paulo, eu desejo a vocês boa sorte agora no pós-pandemia. Fico muito feliz em saber do comprometimento da empresa com a agenda ESG. Fiquei muito feliz com a entrevista. Você que é CEO da ThyssenKrupp da América do Sul, espero que a próxima entrevista seja com o CEO global da ThyssenKrupp, que você merece. Então tá bom, eu agradeço muito a oportunidade, fico muito honrado em poder conversar com você e estamos sempre à disposição para conversar e para contribuir em todas as iniciativas relacionadas à sustentabilidade. Obrigada, Paulo. Até a próxima. Obrigado. Até logo.